Olá, minhas meninas, eu sou Roberta Struzani. Para quem ainda não me conhece, eu deixei de escrito toda a área acadêmica e o que eu faço aqui embaixo para não ocupar espaço na nossa aula. E hoje a nossa aula vai ser sobre SOP, Síndrome do Ovário Policístico, e também mulheres que sentem dor no ovário durante a ovulação. Lembrando que hora a gente ovula de um lado, hora a gente ovula do outro, né? Além disso, então eu estou direcionando esse vídeo, essa aula, para 3 tipos de público. Para quem tem SOP, para quem tem dor na ovulação e também para mulheres que já têm os sintomas emocionais dessa doença, ou seja, o corpo já alarmou. Toda vez que uma doença se instala, ela já deu vários sinais antes de se instalar. É igual um relacionamento amoroso. Antes de terminar, a pessoa dá vários sinaizinhos, tenta melhorar, e quando vê que não vai dar certo, aí termina. A doença também, ela já deu vários sinais. E é isso que nós vamos falar. Quando você aprende a forma integrativa de se enxergar no mundo, minha amiga, parece que tudo se encaixa. Quer ver só? Mulheres que têm síndrome do ovário policístico ou mulheres que já dão sinais sentindo essa dorzinha ovular são mulheres tipicamente Yang, que é comumente chamado de Yang, mas o certo é Yang, tá? Yin Yang, sabe aquele sinalzinho de Yin Yang, aquele símbolo chinês, né? Esse símbolo oriental? Então, fala sobre polaridade, fala sobre as nossas emoções, os nossos comportamentos. São mulheres tipicamente mais masculinizadas. E eu não estou falando de se vestir, não. Eu estou falando de ser tal na mesa, mulher que faz tudo, mulher que trabalha, que é mais racional, que é mais lógica, sabe? E isso vai oprimindo o teu feminino. Nós somos, por natureza, mulheres. Temos ciclos femininos, nosso corpo trabalha assim. Quando nós estamos muito yang, nós estamos oprimindo a nossa polaridade de natureza. E aí, minha amiga, nós até atraímos homens mais filhinhos de mamãe, homens mais femininos, homens que são mais emotivos, que podem estar bem no seu feminino ou podem estar alterados no seu feminino, que aí vão dar problema pra gente, tá? Então, olha só como tudo se encaixa perfeitamente. A doença que se manifesta no teu corpo tem uma causa emocional. Aí faz sentido ficar doente, né? Não é só uma injustiça da vida. E isso, inclusive, é o que movimenta o teu campo para atrair as coisas na tua vida. Tá vendo só? Tudo começou a fazer sentido, né? Antes de nós começarmos essa aula, então, eu gosto de trazer um norte, gente. Às vezes eu vou bater aqui na mesa e ela vai balançar. Quem sabe na próxima aula eu coloco num lugarzinho mais estratégico. Então, eu gosto de situar vocês, de nortear vocês como que vai ser essa aula. Então, eu vou colocar os tópicos certinho. Assim, você sabe, por exemplo, quando você quer pular uma parte mais biológica, que talvez você não queira saber, eu indico que é bom, viu? Ter autonomia de compreender tudo que está acontecendo no seu corpo para não se deixar na mão dos outros, né? Autorresponsabilidade. E aí, você escolhe o que você, de repente, quer passar e você, inclusive, já se empolga de saber o que vai ter no finalzinho da nossa aula, tá bom? E no final, essa aula aqui, esse vídeo, não é para fazer um marketing te vender algum curso no final. Não. Eu estou te entregando isso de presente. Eu estou realmente mostrando tudo para você, o que ninguém mostra, de como você se situar no seu tratamento, não só físico com o seu médico, que você não vai largar, tá bom? Isso aqui é paralelo. Mas também as questões emocionais, mudanças de vida, de comportamento, de hábito, para você literalmente se curar de uma forma integrativa, tá bom? Vamos lá, então. A nossa aula, ela vai falar sobre a anatomia, tanto do útero quanto do nosso ovário, tá bom? E o que vai acontecer nesses processos do óvulo? Porque para que serve o ovário? Para liberar o óvulo, né? E também todos os processos hormonais que esse processo ovular vai liberando de hormônio no nosso corpo. E aí faz o nosso ciclo menstrual, né? Todo aquele menstruação, ovulação e blá, 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 tá bom? Então, a gente vai explicar essa parte complexa
também, mas de uma forma bem tranquila, bem leve, bem fácil de entender. Além disso, eu vou falar sobre a metafísica dos ovários, ou seja, qual que é a causa emocional? Qual que é a função do ovário emocionalmente falando? O que ele representa? Ele representa os teus sonhos, o seu tesão pela vida, os teus prazeres na vida, que muitas vezes, em pleno século XXI, essa bagunça, esse caos que está acontecendo, a gente esquece de nós mesmas. Às vezes nós estamos vivendo a vida pelos nossos filhos, nós estamos vivendo a vida pelo nosso trabalho, e nós esquecemos dos nossos sonhos. Às vezes você está vivendo o sonho de alguém, do seu marido, da tua mãe, né? E não está fazendo a tua função, o que você escolheu para exercer, né? Então, o que está acontecendo aí? A gente vai falar, então, sobre para que serve o óvulo, quais são os potenciais que a gente guarda aqui, inclusive de cocriação, tá? Sabe o que é cocriação? É você conseguir realizar um sonho. Sabe o segredo, que ficou famosão? Então, todo esse potencial de criar algo novo e os seus sonhos moram aqui, ó, no nosso ovário. Então, você vai compreender. Eu vou literalmente mostrar o meu raciocínio para que você aprenda a raciocinar como eu, sozinha, tá? E eu trago muito isso como filosofia de vida para vocês. Eu não quero dar mastigado. Eu quero ensinar vocês a serem doutoras da própria saúde, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar também sobre o que é SOP, por que você sente dor no ovário, por que isso está acontecendo, os sintomas e, terapeuticamente falando, o que você precisa se questionar, o que você precisa de mudar de hábito, o que o corpo está te pedindo para você mudar mentalmente, para você reprogramar a tua mente. Eu vou dar isso para você, tá bom? Ou seja, agora você não vai se curar se você não fizer, né? Se for autossabotagem. Então, olha que interessante. Essa parte está muito boa. Fica aqui, olha isso. Quem tem SOP vai estar mais polarizada no Yang, que na verdade se fala Yang, tá bom, gente? Mas como todo mundo entende como Yang, então eu falo Yang mesmo. Então você vai estar mais polarizada no Yang do que no Yin, sendo que o Yang é a energia masculina, racional, lógica, fazedora de coisas, solucionadora de problemas, né? Mas a nossa natureza é ser polarizada no Yin, que tem o quê? A energia do feminino, da intuição, de ser maternal, de entender a mente, de entender as emoções, de ter jogo de cintura rápido, de ter uma percepção de ambiente muito grande. A mulher não é só intuitiva, ela guarda muito uma expressão facial, ela sabe fazer uma linguagem facial muito boa. Então, por exemplo, se ela está junto com um cara que o marido quer fechar negócio e ela viu um olhar específico, a mente dela não entendeu que foi aquele olhar, aquele jeitinho que ela sacou que o cara tá de sacanagem, que o cara vai dar um golpe. Mas aí o que ela vai falar? Amor, eu tive uma intuição, uma sensação estranha, não é para você fechar nada com ele. Não gostei desse cara, mas não é, porque o corpo, o olho dela viu, faz uma leitura, uma linguagem corporal, e ela já sacou. Então a mulher, ela tem essa percepção. Essas características são típicas do Yin. Mas ou você está muito polarizada no Yang, ou você está muito polarizada no Yin. Não tem como ter tudo. Sua mãe já te falou isso? Filho, não dá para ter tudo, né? Você não é igual a todo mundo. Então, ou você é um ou você é outro. Entendeu? E normalmente com esses sintomas você vai ser mais Yang. Tudo bem, você não precisa deixar de ser o que você é, mas você precisa ter um pouquinho de Yin. E nós vamos falar sobre isso também. Quem é Yang vai atrair o quê? Vai atrair homem, filhinho de mamãe. Né? Vai atrair homem no feminino. Então, olha que lindo isso. Você vai compreender a doença do corpo, o que é a causa emocional e, inclusive, o que está acontecendo na sua vida. Baseado nisso. Por quê? O que vai modificar a sua vida? A gente não é destino, não. Destino somos nós que fazemos. O que vai modificar a tua vida? Os teus comportamentos, os teus pensamentos, as tuas emoções. E isso vai fazer o quê? Vai magnetizar algo de diferente na sua vida. E vai fazer o quê? Vai manifestar doenças ou saúde no teu corpo. Tudo está baseado nisso. Não dá para separar
mente, emoção e corpo físico. Não dá. A gente criou profissões diferentes que separam só para ficar mais fácil, né? Por exemplo, para mim, útero e vagina é a mesma coisa, mas eles mudaram o nome para ficar mais fácil de estudar as estruturas. Entendeu? Então, olha que delícia. Você vai resolver a tua vida nesse vídeo. E as terapias? Quais as terapias que eu preciso fazer para me ajudar com isso? Ah, vai fazer hipnose. Não. Tô falando o que você precisa fazer. Faz um Ho'oponopono, você vai pegar o Japamala e você vai fazer tais reprogramações mentais. Porque isso vai te ajudar a quebrar esse padrãozinho do Yang e, consequentemente, você começa a melhorar isso. Faz a reconsagração no ventre para tirar pela raiz da memória celular. Vai fazer tal coisa. Então, eu vou entregar para vocês essas terapias para vocês compreenderem tudo e saber o norte de como se curar de forma integrativa. Bom, né? Esse daqui é o útero. Prazer. Esse daqui é o ovário, certo? E aonde que o útero tá? Para você se situar, talvez você nunca tenha pensado nisso antes. O nosso útero vai ficar dentro do nosso quadril, certo? Aqui a gente também chama de pelve. Ele vai estar aqui dentro, assim, né? Junto com um monte mais de coisa, de bexiga. Inclusive, eu tenho ela aqui, depois eu mostro. E aí, para você entender, aqui o nosso canal vaginal. Então, se eu coloco o dedo dentro do meu canal vaginal, o final dele é o quê? O colo do útero. O finalzinho aqui do nosso útero, certo? E aí, quando eu mexo o meu dedinho, aqui, ó, lá no finalzinho do útero, o que que eu vou encontrar? Uma bolinha. Já fez isso? Já colocou o dedo lá dentro? E aí você lá dentro, o finalzinho, parece que tem uma bolinha que você, inclusive, roda ela. É o começo do teu útero. Olha que lindo isso. E aí, esse útero, então, o canal vagina útero, ele vai terminar aqui dentro da vagina. Tá bom? E aí, esse daqui é o útero, trompa, tá? Trompa uterina. E aqui, o ovário, certo? E aqui eu vou explicar também todo esse processo do ovócito até ele se tornar um óvulo, ser liberado e talvez ser fecundado. Aí, menina, olha que belezinha isso. O nosso ovário, ele tem 3 centímetros e ele tem 10 gramas. É o peso dessa folhinha aqui. Levinho e pequenininho assim, ele pode fazer um estrago. Ele carrega pequenininho desse jeito, ele carrega o poder de criar uma vida aí, perpetuar a espécie, tudo por conta dessa partezinha pequenininha. E se você não cuidar direitinho dele, essa parte pequenininha também vai fazer um grande estrago no teu corpo, que você vai ver todos os sintomas, tudo que deixa, todos os distúrbios que acontecem, e desequilíbrio hormonal deixa a gente virada no giraia. Nossa Senhora. Então, o nosso ovário, ele vai realizar esse processo de maturar o nosso óvulo, para poder liberar os hormônios e para fazer todo o nosso ciclo menstrual. É isso que vai tornar o nosso óvulo uma glândula reprodutiva, né? Essa é a função dele. Então, para isso, o óvulo, ele vai ter lá os ovócitos que vão se evoluindo, se maturando, e ele vai passar por uma divisão de processos, aonde uma parte do nosso ovócito, do nosso óvulo, ele é chamado de folículo de Graafi, ou também folículo maduro. E a outra parte, que ele já liberou o óvulo pela trompa uterina, essa outra parte ele é chamado de corpo lúteo. Ambos, tanto o folículo de Graafi quanto o corpo lúteo, ele é de extrema importância porque ele vai liberar hormônios durante esses processos. Enquanto o folículo de Graafi ele secreta o estrogênio, o corpo lúteo vai liberar a progesterona. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, vamos entender que quando nós
éramos um embrião ainda, lá na barriga da nossa mãe, nós já tínhamos esses folículos primordiais, tá? Que nós temos, em média, 400 mil desses folículos primordiais. Lembrando que aqui o foco da nossa aula não é dar aula de fisiologia, né? Não é dar uma aula de biologia, mas vocês compreenderem melhor isso tudo, para ter uma noção melhor, e inclusive quando eu falar de metafísica, vocês vão compreender por que faz sentido. Entendeu? Então, vira e mexe, eu vou dar umas pinceladas nessas questões de metafísica também, tá bom? Então, lembra que eu já estou falando que quando nós estamos ainda como um embrião, lá na barriga da nossa mãe, nós escutamos ela falar, e tudo que vai acontecendo na vida dela vai para o útero dela, essas memórias, esse histórico. E já tem esses folículos primordiais lá. Ou melhor ainda, quando a nossa mãe estava lá como um feto na barriga da nossa mãe, o óvulo que iria dar origem a nós já estava lá, né? Então a gente já carrega todo esse histórico e isso aqui tem a ver com essa parte aqui, certo? Então tá certo. Vamos lá. Esses folículos primordiais, eles vão ficar aqui em pause. Até que a gente vai crescendo, e quando nós estamos chegando no período da puberdade, começam a soltar os primeiros hormônios, que é o FSH. FSH, o certo dele, é folículo estimulante, certo? Então, a gente já sabe o que ele faz. Ele é um folículo, ele vai estimular o folículo, né? O próprio nome já diz. E aí, esse folículo estimulante, ele já começa a agir no nosso corpo, e esses folículos primordiais, eles vão, então, se maturando, eles vão evoluindo. Eles se evoluem, então, em folículos primários, tá? Então, desses 400 mil que nós temos, muitos não vão funcionar. Na verdade, vai sobrar cerca de 450. De 400 mil, sobram 450, que nós vamos usando ao longo da vida. Tá bom? Então, alguns vão sendo descartados e alguns vão melhorando, evoluindo, e aí eles se transformam nesses folículos primários. Depois dos folículos primários, continua o efeito do FSH, do folículo estimulante, e aí ele vai passando por mais uma evolução. Vai evoluindo cada vez mais, e é isso que eu vou explicar para você. Aqui no centro, como você pode ver, a gente tem o ovócito. É esse ovócito aqui que lá no final vai se tornar o óvulo, que vai para as trombas e vai ser fecundado, tá? Só para você saber, isso tudo aqui, para que fique claro, está acontecendo no ovário, certo? Então, está acontecendo tudo aqui. Tá bom? Tem até, essa daqui tem até as bolinhas, tá vendo? Para simular todo o movimento que está acontecendo aqui. Então, ele tá lá, tá melhorando, e aí, conforme ele vai evoluindo, ele começa a fazer deste ovócito aqui no centro o processo de meiose. Então, as células, a meiose não acontece quando o óvulo foi fecundado, ela já começa aqui, tá? E aí essas células, elas vão se dividindo, e aí elas vão formando as células granulares, que é essa célula com várias outras células, e elas vão aumentando, que aí ela depois vai evoluir para quê? Para esse espaço aqui. Tá? E aí, esses folículos primários, não vai ser um só que vai evoluir. Ele vai lá, vai alguns evoluindo. Então, todo esse processo que eu estou explicando para você, ele vai acontecendo em alguns,
certo? Só que alguns desses é o que a gente chama de folículo em degeneração, não vai funcionar, não vai dar certo. E aí, por exemplo, fazendo uma analogia aqui com a metafísica, alguns dos nossos sonhos, alguns dos nossos projetos, a gente começa, mas não dá certo, né? E aí ele vai se degenerando, são os folículos degenerativos, e aí não serviu. E tem outros que vai dar o que a gente chama de folículo de Graff, folículo maduro. Esse é o folículo que realmente funcionou, né? É o folículo dominante, tá bom? Então, um folículo vai. Alguns folículos são os que estão degenerando, não funcionou. E outros são os folículos em destaque, são os folículos dominantes que realmente vão funcionar. Esses folículos dominantes, ele vai reajustando essas células e ele vai deixar um espaço. Então, você está vendo, ó, tem várias células granulosas, tem o ovócito aqui no centro e tem um espaço entre eles. Esse espaço, ele é muito importante porque nesse espaço, que é o chamado de espaço antro, ele vai começar a liberar os hormônios que são os esteroides, tá? Os hormônios sexuais. Então, ele vai formando esses espaços, vai formando esses hormônios. Esses hormônios esteroides são, por exemplo, o estrogênio, né? E aí, enquanto está acontecendo isso tudo aqui no ovário, ao mesmo tempo, ele já vai liberando os hormônios certos, vai acontecendo todo esse processo, e lá no útero vai acontecendo o ciclo. Então, é o ciclo ovariano e o ciclo uterino acontecendo simultaneamente, tá? Então, imagina, gente, o que eu falo para vocês, que o ovário, ele é a parte masculina, é o seu lado trabalhador, executivo, racional. Então, o que ele faz? Enquanto ele está fazendo todo o processo aqui, ele já está preocupado em preparar o hotel, que ele vai dar palestra lá no outro lugar. Então, ele está resolvendo aqui, está resolvendo lá. Ele resolve aqui todo o processo do ovócito e, ao mesmo tempo, ele já vai liberando, já vai montando a caminha, o endométrio, para receber a fecundação, a lotação, tá bom? Então, esses hormônios, esse estrogênio, ele vai funcionar para aumentar o endométrio lá do útero que eu acabei de falar. E, beleza, então esse é o folículo dominante. Esse folículo, então, ele continua evoluindo. E aí, essas células granulosas, elas vão ficando mais espaçadas, e esse espaço antro vai ficando maior, até chegar o momento que o ovócito está pronto para ser liberado. E aí, no 14º dia da menstruação, então, lembra que o ciclo tem 28 dias? A gente conta o primeiro dia da menstruação, é o primeiro dia do ciclo. Aí, você menstrua, sei lá quantos dias. Aí, você conta até o 14º ou até a metade do seu ciclo, né? Que é onde vai ser a ovulação. Então, nesse momento, na fecundação, quando está próximo da fecundação, começa o hormônio LH. Esses hormônios que trabalham com toda a ovulação, FSH e LH, são hormônios hipofisários, que é o quê? São hormônios que são produzidos na nossa hipófise. Então, tem o nosso cérebro aqui, né? Então, tem o cérebro aqui os giros do cérebro. Aí, aqui tem o tronco encefálico, cerebelo, né? Então, aqui tem no hipotálamo, tem a hipófise, certo? Essa hipófise, ela é responsável por liberar, por fazer essa produção do FSH e do LH, por isso que eles são chamados de hormônios hipofisários. Certo? Daí, esse LH que está sendo produzido, ele vai facilitar, então, esse folículo de Graff,
que é esse período aqui, a liberar o ovócito. Tá vendo aqui? Dá para enxergar? Ó, tá vendo? Aí ele libera o ovócito, e esse ovócito, ele então vai começar a percorrer a trompa uterina. E se nesse momento houver relação sexual e esperma, o espermatozoide vai chegar, então aqui está o canal vaginal, aí ele vai passar, entrou no útero, vai percorrer até chegar aqui nas trompas, aí ele encontra esse ovócito, que aqui também vai continuar o processo de meiose, que começou lá que eu te falei, e aí ele encontra aqui, e aí pode fecundar. Enquanto isso, pode fecundar ou não, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Então, ele soltou. Enquanto isso, essa parte aqui do folículo de Graafe que sobrou, ele vai se tornar o corpo lúteo, ou corpo amarelo, é mais conhecido como corpo lúteo, mas seria muito mais fácil se não tivesse corpo amarelo para poder entender. Por que corpo amarelo? Porque ele virou um corpo, é como se fosse um resto, né? Então ele vai se degenerar. E aí ele fica essa cor de amarelo, de resto mesmo, sabe? E aí, esse corpo lúteo, ele também é importante. Olha, nosso corpo é tão perfeito que até o que sobrou, ele vai ser importante para dar continuidade a todo esse processo. Então, esse corpo lúteo, ele que começa, nessa degeneração, a produzir progesterona. E a progesterona também vai agir aqui no nosso ciclo. Também é um hormônio sexual. E aí, essa progesterona, ela também vai espessar ainda mais o endométrio. Então, caso haja fecundação, esse endométrio ele vai estar perfeito para receber esse óvulo fecundado. Ou caso não haja, todo esse endométrio espessado vai precisar se degenerar, né? Acontecer todo esse processo para descamar e se tornar menstruação. Entendeu? Então, esse é o processo do que acontece no nosso processo de ovulação. E aí faz sentido você entender o porquê que tem a ver com as sementes do nosso sonho. Como vocês viram, energeticamente, os ovários é o que vai ter essa ação masculina. Ele é a parte, e por que isso? Porque ele é a parte mais ativa do nosso sistema reprodutor. Então, eu já expliquei como que funciona toda essa questão do funcionamento dos ovários, né? De todos o ovócito, aí ele vai maturando bonitinho, e o útero só recebe. Até mesmo quando começa a formar o endométrio, quem está fazendo com que aconteça a liberação de hormônios, para que paralelamente vai acontecendo esse espessamento do endométrio, também é o ovário. Então, a parte ativa do nosso sistema reprodutor são os ovários. E a mulher, ela na metafísica, o que a gente entende? Que a mulher ela é a receptora, o homem penetra, ejacula, e a mulher é o receptáculo, né? Ela permite que as coisas aconteçam. E o natural é que acontece sempre, né? Mas o natural é que o homem cuide, que o homem proteja, que o homem saia para caçar, que o homem saia para trabalhar, né? Não tem nada demais mulher trabalhar, tá bom? Que fique claro, inclusive eu amo trabalhar, né? Mas é essa a função. Então, a gente entende que os ovários é a parte masculina, é a parte ativa do sistema reprodutor feminino, certo? Ah, tá, Roberta, e aí, o que isso tem a ver? Tem a ver que os ovários vai apontar o masculino na tua vida. Como que é a tua relação com os homens? Qual é a história que você tem com os homens da tua vida? E o teu pai? Muitos casos de SOP, a mãe foi separada do pai e a filha via a mãe fazendo tudo e o pai meio passivo, às vezes ainda morando com a mãe dele, né? Muito comum, gente. Era quase um protocolo.
Mas também existem casos aonde está tudo certo, pai e mãe moram juntos, mas o pai não tem aquela figura masculina de exemplo, sabe? Às vezes, ou é um homem de fato mais encostado e a mãe é a fazedora de coisas, ou a mãe é meio passiva. Ela observa ali a necessidade da mãe de ser cuidada e esse pai que não cuida, e aí o que acontece? Inconscientemente ela fala assim, já que não tem homem nessa casa, desculpa, eu vou parar de botar aqui na mesa, porque tá, senão balança. Já que não tem homem nessa casa, eu vou ser o homem, deixa eu mostrar para meu pai como é ser um homem. E aí ela então começa a produzir demais, e ela começa a aumentar esses ovários. Esses ovários nitidamente demonstram que eles estão em extrema atividade, com policistos, aumentando de tamanho. Percebeu? Então, é por aí que vai acontecer. Mas antes, deixa eu te explicar, então, o que é a metafísica dos ovários. Como você entendeu, então, que o ovário ele é a parte mais ativa, mais yang desse sistema reprodutivo, ele também vai mostrar, quando ele está em função perfeita, numa mulher que não está demonstrando alteração desses ovários, ele vai representar aí a fertilidade, não só a fertilidade para um filho, mas a fertilidade na vida, na realização dos teus sonhos. Então, uma mulher que está com os ovários funcionando perfeitamente bem, é mais fácil dela co-criar os teus desejos, os teus sonhos. Uma mulher não precisa gestar e parir um filho físico somente. Ela pode captar toda essa energia para parir um filho de projetos, de sonhos. Roberto, isso significa que se eu tenho um filho, eu estou colocando toda a minha energia de projetos e de sonhos nesse filho? Não, nós nascemos com 400 mil ovócitos para que nós possamos fertilizar. Então, tem muita sementinha aí. Isso não significa, inclusive, na prática, assim que eu tive os meus 2 filhos, quando eu fiquei grávida, a minha vida deu um boom. E quando a gente tem filho, sendo empresária, a gente sempre tem um medinho, né? Fala assim, puta, será que eu vou conseguir dar conta ainda do que eu dou conta tendo um filho? Então, a gente tem aquele medinho. Na minha vida, gente, cada vez que eu tive filho, e não tem outra explicação senão a fertilidade, esse movimento que eu já conheço. Dá um boom, parece que vários caminhos se abrem, eu juro por tudo que é mais sagrado, vários caminhos se abrem, caminhos muito férteis, e toda vez que eu engravidei, a minha vida prosperou demais, e eu começo a trabalhar mais ainda. Então, é urgente essa mulher olhar para dentro de si, porque é dentro dela mesma que ela vai encontrar esse poder de cocriação. Às vezes a gente fica procurando projetos do lado de fora, a gente fica falando assim, nossa, mas onde que eu tô errando? Poxa, o que será que eu posso fazer aqui de diferente? Por que a vida que eu quero realizar eu não realizo? Às vezes a questão não está do lado de fora. Às vezes você precisa reconhecer você enquanto fonte de vida. Sabe? Você precisa olhar para dentro e quebrar as crenças limitantes que estão aí dentro, impedindo que os seus sonhos se realizem. E essa energia sexual criativa que existe dentro de você, é ela que vai fazer com que você tenha esse entusiasmo. Da mesma forma que quando você está apaixonada, você fica mais bonita, você fica mais divertida, parece que destaca os teus potenciais e não é algo forçado, é algo natural, né? A gente faz isso, eu escuto muito isso, né? Quando a gente está apaixonada, a gente quer mostrar o nosso melhor. Não, a gente não faz de propósito. Nós somos o nosso melhor enquanto nós estamos apaixonadas, né? Então, essa energia sexual, ela também vai trazer esse entusiasmo na vida, esse potencial, assim como quando você se apaixona por um projeto, você está entusiasmada. É essa energia sexual que mora aqui, que inclusive é também a energia vital aqui no nosso quadril da Kundalini, entendeu? É com ela que a gente trabalha no nosso ovário para fertilizar os nossos sonhos, tá bom? Então, quando você olha para dentro de você, você vai se encontrar mais autêntica, você vai parar de buscar
imagens do lado de fora para você se projetar, para você copiar, e você vai encontrar um grande potencial dentro de você. Porque dentro de você existe algo que é singular. Você foi feita do jeitinho que você é, porque o mundo precisa de quem você é. Agora nós vamos falar sobre Yin Yang, esse símbolo aqui taoísta. Essa polaridade que existe em nós, ela diz respeito a essa característica que nós temos. Enquanto a mulher, ela é mais receptiva, mais passiva, intuitiva, ela reina o mundo das emoções, o homem é mais lógico, mais racional, mais pragmático, mais prático, e ele reina o mundo mental. Só que algumas vezes a gente troca de versões. E nós sempre vamos atrair o oposto. Não o oposto, gente, de, por exemplo, eu sou dos livros e o meu marido é do bar. Não. Pode ser, né? Mas não estou falando disso. Estou falando a respeito de energias. Então, dificilmente, e mesmo quando acontece, vai ter alguma coisa aí que polarize corretamente. Dificilmente, então, o homem vai ser bem macho e essa mulher vai ser mais macho ainda. Não. Se a mulher ela é bem macho, ela vai ter um homem mais sensível, mais fofo. Às vezes o sargentão da casa é a mãe e o homem ele é mais, não, filha, não é bem assim, calma, tá tudo bem, vai lá, o papai cobre, sabe? Então, sempre vai ser uma polaridade equilibrada. Nós, por natureza, somos yin, somos feminina, independente de gênero, tá? Então, quando nós estamos polarizando no yang, é maravilhoso, é super gostoso, a gente trabalha, a gente ganha dinheiro. Então, é difícil de nós querermos naturalmente sair do yang. Só que existem coisas que nós vamos atrair, meu bem, que é necessário sair desse yang. Não necessariamente sair, viu? Mas aumentar o teu yin, para que ele seja superior ao seu yang. Porque senão, sabe aquela história, sorte no jogo, azar no amor? É bem isso que acontece. O seu trabalho vai de vento em popa, mas a relação amorosa é só tranqueira. Só monstrinho, tu vira um Power Ranger, só pega monstrinho. E aí, você precisa, então, aumentar o teu yin. E, na realidade, é muito mais embaixo. Por exemplo, o que eu aconselho que vocês façam? Faz meditação, faz autoconhecimento, vai fazer um mapa astral, faz a reconsagração do ventre para tirar todas as inhacas, para começar a se enxergar de verdade. Faz terapias, planta a lua, sabe? Tem um momento só seu, olha para dentro. Sabe? Todas essas coisas ajuda, é o caminho. Mas às vezes só isso não basta. E olha que louco. Eu, Roberto Struzani, aqui Casa de Ferreira, Espectro Nome de Pau, eu faço muita reconsagração no ventre, eu faço vaporização no útero, eu medito todos os dias, né? E eu gosto muito de estar inserida nisso. E não era o suficiente para que eu parasse de arranjar homens tranqueiras sanguessuga. Por quê? Porque existe um macho tão macho dentro de mim que para eu ser, para mim poder polarizar mais no meu yin, nossa senhora, precisava ser assim hardcore. Então, por exemplo, eu cuidava da empresa, tinha um filho bebê, uma filha com TDAH e TOD cuidando sozinha deles. Ainda fui morar no interior, onde eu não tinha rede de apoio nenhuma. Tinha uma piscina gigante, era uma chácara gigante, então eu precisava cortar a grama. E nenhum cara fazia direito, sabe? Tudo, faltava. Quer saber? Comprei a máquina de roçar. E aí eu fui lá, eu fazia a grama. Então, empresária, cuidava de criança ainda, virei piscineira, fazia a grama. Então, não bastava fazer vaporização no útero, reconsagração do ventre e meditação. Para suprir esse macho que existia dentro de mim, meu Deus, eu precisava ser muito fêmea. E aí a vida foi me escancarando a entrar. E eu já mergulhei várias vezes no meu mundo avernal, eu vou bem lá no fundo, no meu inferno mesmo. Mas ainda assim, eu tive que me escancarar muito para pedir ajuda,
para me desmontar, para reconhecer que eu era mais fraca do que eu imaginava, para eu chorar, para eu pedir colo. Então, eu precisei chegar nesse ponto para conseguir ter o meu feminino mais apurado que o meu masculino. E eu não estou dizendo que ser feminina é ruim, gente, mas é você viver a tua verdade, a sua transparência, não de fachada, tá? A pessoa que tá super boa no mundo, que tá caótico, ela não tá bem, minha amiga, ela não mergulhou tão fundo assim, tá? Então, vamos lá. Ou seja, não se lamente se você está em depressão, se você está com síndrome do pânico, você está congruente com o mundo que a gente está. Só isso. E nessa energia em Yang, se você tiver muito no Yang, tendo uma natureza Yin, é provável que você atraia folgados na sua vida. A partir do momento que eu comecei a entrar nisso, eu só comecei a atrair gente muito bacana. Um namorado fantástico, fantástico, muito macho, trabalhador, sabe? Muito bonitinho, amigas maravilhosas, de me ajudar a ir para o pronto-socorro no momento que eu estava doente, sabe? De vir na minha casa e falar assim, fica quietinha aí que eu vou fazer o almoço e vou lavar a louça para você. Não, meu Deus do céu, como é que eu posso aceitar isso? Opa, mano, eu preciso. Eu nasci mulher, eu preciso honrar o meu feminino, eu preciso aceitar que cuidem de mim. Porque eu faria o mesmo. Qual o problema de eu aceitar isso também? Então, a vida começou a me trazer coisas muito maravilhosas. E eu me polarizei mais no meu yin e a minha vida tá linda, linda, muito linda, tá bom? Então, é sobre isso, tá?